falar de Petrobras, a Petrobras está mudando o comando, vai trocar o CEO da empresa. Isso vai ter um impacto importante na gestão da empresa e, consequentemente, nos resultados. E é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, se você é acionista da Petrobras ou pretende ser, peço encarecidamente para você acompanhar esse vídeo até o final. Tá aqui comigo o Edu do Sul Notícias. Mas antes de começar, eu peço para você, já dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal. Próxima vez que eu fizer um vídeo, você vai ser avisado instantaneamente. Vamos lá, Edu, o que está acontecendo na Petrobras? Pois é, a gente viu no comecinho dessa semana o Jean Paul Prats, que até então na presidência, ser demitido. Foi uma demissão com um timing bem específico, né? Deixaram para demitir ele um dia depois da divulgação do balanço do primeiro TRI de 24. Isso reacendeu ali toda a preocupação do mercado sobre interferência na Petrobras, principalmente porque o nome que está sendo ventilado, que já foi, aliás, indicado pelo Ministério de Minas e Energia, foi o nome da Magda Chambriard, né? Que é uma figura aí que já é conhecida há bastante tempo, é uma figura pública há bastante tempo. E agora recende dúvidas aí sobre mudança em política de preços, dividendos, todos os temas. Preocupa bastante. 2 dias seguidos aí de queda de Petrobras por conta de todo esse burburinho aí. E eu queria perguntar para você, Thiago, como é que você vê os riscos, eles reacendem? Como é que você está enxergando o futuro da Petrobras agora que a gente não tem mais o Jean Paul Prats no cargo de CEO? Eu diria, Edu, que existiam 2 linhas ideológicas dentro do mesmo governo e essas linhas estavam em constante conflito, né? Uma linha mais desenvolvimentista e uma linha, vamos dizer assim, mais pró-mercado, né? Liderada aqui pelo Ministério da Fazenda, que pregava mais responsabilidade em alinhamento com os acionistas. E essas 2 frentes estavam em constante choque, né? Uma querendo menos dividendos e mais investimentos inclusive fora do core da empresa, eólico offshore, entre outras coisas, e uma outra linha que pregava os investimentos sim, mas em ativos core e um pagamento de dividendo mais generoso, uma vez que o governo precisa desses dividendos. E essa linha era uma linha que a empresa vinha sendo tocada nos últimos 6 anos com muito sucesso. Infelizmente, aparentemente, esta linha mais pró-mercado perdeu força e o nome da Magda surgiu como uma escolha dessa linha mais desenvolvimentista. Perfeito. O nome da Magda já foi ventilado, já foi indicado oficialmente, ela ainda não assumiu, não teve votação, né? Mas ela vai passar aí pelo crivo do conselho. A gente sabe que ela tem um histórico de Petrobras, ela trabalhou mais de 20 anos, mas apesar disso ela não é vista necessariamente como uma indicação técnica, até porque ela tem uma proximidade muito grande com o núcleo do governo, ela foi diretora da ANP ali na época do governo Dilma, ela tem algum passado aí que reúne algumas polêmicas, incluindo vários elogios ao Eike Batista na época da OGX e também um suposto conflito de interesses, né? Porque na época ela assumiu um cargo na PPSA, estava na ANP ainda, recebia salário da Petrobras e atuando meio que nas 2 pontas, como regulado e como regulador. Como é que você enxerga o nome dela? É para se preocupar vendo o nome dela sendo ventilado e possivelmente assumindo aí o cargo de CEO? Não era um nome que estava sendo cogitado. Pegou as pessoas de surpresa, inclusive as pessoas muito próximas da indústria de petróleo. Ninguém estava esperando por esse nome. Eu acredito que o Jean Paul Prats estava fazendo um trabalho bom, equilibrando pratos entre essas demandas conflitantes. Infelizmente, ele perdeu essa queda de braço e entrou a Magda. Tem algumas visões que eu não acredito que são boas pro acionista e, consequentemente, pro maior acionista, que é o povo brasileiro. Perfeito. E a gente sabe que tem, como você bem falou, tem impactos aí em diretrizes da Petrobras, né? Então, diretrizes de política de preços, diretrizes de dividendos. Até ontem eu conversei com o João Daronco, que é analista aqui da Suno Research, ele tinha me comentado, né, que os principais riscos para serem monitorados eram esses, né? Sim. Como é que você está vendo essa questão de possíveis... esse risco aumentou muito de mudar dividendos, de mudar política de preços, de mudar... Eu até fiz um trabalho de buscar aí algumas frases históricas dessa presidente e eu vou tomar liberdade aqui para ler um dos comentários que ela fez no LinkedIn há um ano atrás. Depois de distribuir todo o lucro do trimestre e buscar 30 bilhões no caixa da empresa, na conta reserva de lucro, a diretoria da Petrobras emite debêntures para reforçar o caixa. Difícil entender essa lógica de gestão, ou seja, se posicionando contra o pagamento de dividendos. O que a Petrobras fez é a coisa mais normal do mundo. Alguém pode falar, por que a empresa se endivida e ela paga dividendos ao mesmo tempo? Porque às vezes o custo de endividamento é muito longo, a empresa consegue se planejar muito bem, e é o caso da Petrobras. Então, não vejo nenhum problema nisso, mas aparentemente ela vê. Obviamente que
como todo executivo, ela vai responder ao conselho e no caso da Petrobras, o conselho ele é composto sobretudo por membros indicados do governo. Então, enquanto ela tinha esta visão fora da Petrobras, não importava muito. Agora que ela está dentro da Petrobras, provavelmente é uma visão que os membros do conselho, sobretudo aqueles indicados pelo governo, compactuam. Então, é um sinal de que as coisas podem mudar na Petrobras e eu diria que são 3 pontos de atenção. Sabe por que a maior parte dos investidores falham? Porque eles não têm informação qualificada. O investidor, muitas vezes, ele não tem tempo para fazer as análises adequadas, sequer ele tem a formação adequada para fazer uma boa análise. E lá na Suno Black, que é a nossa assinatura mais completa, você encontra a nossa análise de maneira organizada, dividida por fundo imobiliário, ações no Brasil, ações fora e muito mais. E com isso, você consegue ter resultados muito acima da média. Todas as carteiras da Suno têm resultados superiores aos seus benchmarks. Eu consegui uma condição exclusiva para quem está assistindo esse vídeo. Essa aqui não é uma condição recorrente, eu estou fazendo somente para você que está nos assistindo agora no canal. E se você quiser aproveitar 10% na assinatura Suno Black, clique no link abaixo e use o código TR10. Você vai ter 10% de desconto. Não deixe para depois. Política de preço, política de investimentos, política de dividendos. Política de preços, a gente sabe. O histórico do Brasil, a gente já testou. A última vez que brincamos de botar preço baixo de combustível no Brasil, a Petrobras só alcançou a maior dívida corporativa da história da humanidade, né? Ela teve que se endividar para vender combustível barato. Chegou um momento que nenhum banco no mundo queria dar empréstimo para a Petrobras, a não ser os próprios bancos estatais do Brasil. Ou seja, foi uma política fracassada. Espero que isso não se repita. Política de investimentos é algo que a gente tem que monitorar. A Petrobras tem históricos de investimentos bons e investimentos ruins. Investimentos bons. O pré-sal se mostrou um excelente investimento. Investimentos não tão bons. Refinarias e, no caso das eólicas offshore, ainda não ocorreram. É difícil avaliar se vai ser um bom negócio. Mas a gente já fez muita conta aqui dentro e acho que é muito difícil que seja um bom negócio para a Petrobras. No resto do mundo, a eólica offshore é um negócio muito difícil. Não vemos porque no Brasil não vai ser diferente. E para fazer frente a esses investimentos que podem vir a acontecer, a empresa talvez tivesse que reduzir os dividendos. A empresa já reduziu os dividendos em relação ao que se pagava no governo anterior e pode ser que tenha uma nova rodada de redução de dividendos caso os investimentos sejam muito grandes e fortes. O presidente Lula ele se posicionou falando que a Petrobras tem que participar mais do crescimento do país e essa presidente aparentemente personifica bem esse tipo de visão. E Thiago, talvez a pergunta mais importante, como é que você enxerga os dividendos nos próximos 2 meses? Isso tem impacto direto? Tá olhando para o papel aí? Ainda não, vamos monitorar. Nós ainda trabalhamos aqui com dividendo de 2 dígitos, acima de 10%. A Petrobras tem uma política formal de distribuir 45% da geração de caixa para os acionistas. Isso ainda não foi mudado, não é algo que acredito que vai ser mudado. E se essa política for respeitada, a empresa tem condição ali de pagar algo entre 10% a 15% de dividendo, que é um dividendo ainda bastante generoso. Se mudarem a política de dividendos, que para mim não faz muito sentido, pode ser que seja menos, mas não é o cenário que a gente trabalha atualmente, Edu. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.